eu vou discutir aqui um assunto importante, depois você comunica aos seus amigos que isso ficou na edição São Paulo, mas isso tem dimensão nacional. Vamos para 15, a revogação da medalha Princesa Isabel. Vamos lá. O governo Lula revogou uma medida do governo Bolsonaro de dezembro do ano passado que havia criado a chamada Ordem do Mérito Princesa Isabel. Era uma medalha dada de 2 em 2 anos a pessoas e entidades que tenham prestado notáveis serviços relacionados à proteção e à promoção dos direitos humanos. A premiação em si foi mantida, o que mudou foi o nome. Atendendo a pedidos de movimentos sociais e movimentos negros, o governo Lula criou no lugar o Prêmio Luiz Gama. Luiz Gama, que foi um dos principais ativistas pela abolição da escravidão no país. Os movimentos argumentam que a Princesa Isabel não era a pessoa mais adequada porque, embora tenha assinado a Lei Áurea, não promoveu políticas públicas para a inclusão socioeconômica. Ou seja, muitos negros que foram libertos acabaram continuando na condição de escravos, pois não tinham documentos, nem terra e nem trabalho. Olha aqui. Será que isso não é o chamado racismo reverso? Agora estão discriminando brancos. Meu Deus, a princesa. Olha, eu não vou negar o papel que teve a Princesa Isabel com a Lei Áurea, né? Pondo fim, digamos assim, do ponto de vista institucional, à escravidão, o fim total à escravidão, né? As leis iam se tornando mais restritivas, já havia tempos. Agora, você realmente dar uma medalha como essa, ligada à questão racial, à princesa branca, quando você tem verdadeiros heróis negros que lutaram para que o poder imperial pusesse fim à escravidão, realmente é uma excrescência. Não precisa xingar a Princesa Isabel. Que o processo de fim da escravidão no Brasil tenha sido absurdo, a forma como foi. Então deveria deixar escravo? Deixa de ser idiota. É claro que deveria ter havido medidas de compensação já então, que não houve. Os escravos foram largados por aí à míngua. Não é? Sem nada. Alguns expulsos das fazendas em que trabalhavam. Então, o processo foi cruel, obviamente, como foi feito. Então era melhor não ter sido feito? Deixa de ser cretino. Pergunta burra. O problema é o modo como foi feito. Agora, independentemente disso, vai se premiar por isso a Princesa Branca quando, insisto, você tem heróis negros que lutaram pela abolição. E o Luiz Gama talvez seja, ele disputa o posto do maior brasileiro da história. Esse cara se alfabetizou aos 16 anos. Primeiro, ele não era escravo, ele era filho de um português com uma negra, não era escravo, nasceu livre, o pai o vendeu como escravo. E ele se tornou escravo sendo livre. E trabalhou como escravo. Se alfabetizou aos 16 anos. Assistiu aulas como ouvinte na Faculdade de Direito aqui da USP, São Francisco, hoje da USP. E conseguiu pela via do direito, não pela via da violência, ainda que esta fosse absolutamente compreensível, na situação dada. Eu nunca acho a violência compreensível. É mesmo! Venceu-se o nazismo com flores, é isso? Desse ser tonto. Ainda que a violência fosse absolutamente compreensível, ele apelou à ordem legal. Além do que, era interessado em poesia, literatura. Se alfabetizou aos 16 anos e aos 30 e pouco já tinha livro publicado de literatura, de poesia. Ele merece ter o nome desse prêmio. E, claro, né, a escolha do Bolsonaro, em dezembro do ano passado, foi pela Princesa Isabel. Porque, ao fazê-lo, evidentemente você busca
uma estratégia de apagamento daqueles que lutavam pelos próprios direitos e não privilegiando aquele que concedia um direito e de uma maneira que não reconhecia, né, a evidente miséria a que aqueles ex-escravos seriam relegados. E foram. E nós temos consequências disso ainda hoje no Brasil. Parabéns ao Ministério dos Direitos Humanos por ter tomado essa decisão. Eu vejo a canalha de direita aí acusar o Silvio Almeida como de discriminar brancos. Vocês deveriam ter vergonha mínima, mas não tem. Lava essa boca suja. E para de falar porcaria, gente vagabunda.